Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Hoje, dia 27 de agosto de 2020, uma data muito importante para quem é leitor, devoto. Eu não conheço muitos, mas estudiosos, leitores de Santo Agostinho. Ah, sim, vocês vão dizer sim. Não, mas a data de Santo Agostinho não é dia 27, é dia 28 de agosto. Pois é. Mas hoje é dia de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Interessante, né? Então, se você não sabia, fique, pois, sabendo. Geralmente, né, quem me acompanha no canal sabe que eu não costumo dar muita ênfase a santos muito conhecidos. Mas nesse caso, eu vou dar a ênfase, e hoje e amanhã também, devido a uma situação em que Santa Mônica, tão devota, né, era uma cristã devota, e via seu marido e seu filho Agostinho perdido no pecado, na bebedeira, nessas coisaradas da vida mundana daquela época, né? As coisas mundanas nunca mudaram, as coisas só pioraram um pouco. E ela foi uma mulher de muita oração, muito jejum, muita penitência, e ela rezou muito pela conversão dos dois, né? Então eu abri aqui, então antes de iniciarmos a liturgia da palavra, o pitaco do dia é a vida de Santa Mônica, e a cor é memória, né? É memória que se faz, vai ser a cor branca. Então hoje você vai verificar que os paramentos ali do altar e a roupa do padre vai estar na cor branca. Então eu peguei aqui o livro Um Santo para Cada Dia, de Mário Sgarbossa e Luiz de Giovannini, da Paulus, né? Fazendo a pequena biografia. Vou ler um trechinho. Não podia existir um biógrafo mais atencioso e devoto que Agostinho, que ela gerou 2 vezes na carne e no espírito. São palavras que se leem nas confissões de Santo Agostinho. Ela me gerou, seja na sua carne, para que eu viesse à luz do tempo, seja com o seu coração, para que eu nascesse à luz da eternidade. Mônica nasceu em Tagaste, na África, de família cristã. Ainda muito jovem, casou-se com Patrício, não ainda batizado, no qual teve 2 filhos, Agostinho e Navígio, e uma filha, cujo nome ignoramos. A sua vida não foi muito tranquila, teve muitas aflições pelo comportamento do marido, de caráter difícil, propenso à ira, mas teve a consolação de levá-lo à fonte batismal 1 ano antes da morte. Quando ficou viúva, todos os seus cuidados dirigiram-se ao filho mais rebelde, a graça, inteligente, mais abúlico. Não sei o que é abúlico. Por ele rezou e chorou. Esteve sempre ao seu lado, doce e discreta, e para não o perder de vista, seguiu-o nas várias peregrinações que fez na Itália. Não acontecerá que o filho destas lágrimas se perca, disse-lhe em sonho uma voz misteriosa. Agostinho recebeu o batismo em 387. Passaram juntos o período de verão, aguardando a partida de Mônica para a África do Porto de Ostia. É aqui que Agostinho registra os últimos colóquios com a mãe, dos quais podemos deduzir a grande nobreza de espírito desta incomparável mulher, de inteligência não comum, já que podia trocar pensamentos tão elevados com Agostinho. Aconteceu, escreve Agostinho nas Confissões, no capítulo 9, que eu e ela encontramo-nos sozinhos, apoiados no peitoril da janela, que dava para o jardim interno da casa onde nós hospedávamos, em Ostia. Nós falávamos de coisas de infinita doçura, esquecendo as coisas passadas e projetando-nos para as futuras. E procurávamos juntos na presença da verdade, como seria a vida dos santos, vida que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que nunca no coração do homem penetrou. As últimas palavras de Santa Mônica neste colóquio nos dão a imagem de sua alma. Meu filho, quanto a mim não existe nada que me atraia nesta vida. Nem sei mesmo o que estou fazendo aqui porque ainda existo. Uma única coisa me fazia desejar viver ainda um pouco, ver-te cristão antes de morrer. Deus me concedeu algo mais e melhor, ver-te desprezar as alegrias terrenas e só a ele servir. O que faço ainda aqui? Dentro de pouco tempo ela morreu em Ostia antes de embarcar de volta à pátria. Era o ano de 387 e tinha 55 anos. Quando for a data de amanhã, a princípio, aí eu vou ler o trechinho do mesmo livro aqui sobre Santo Agostinho. Mas por que eu estou dando essa ênfase aqui, primeiramente, em Santa Mônica? Buenas. Então, esse é um dia que você vai ouvir as homilias falando muito de Santa Mônica.
nas redes sociais aí do Instagram, Twitter, Facebook, não sei onde que você segue, YouTube, vão estar falando dela. Porque assim, não existe Santo Agostinho se não fosse o empenho da mãe Santa Mônica. Empenho no quê? Na fé, na oração, no jejum. Diz que ela corria atrás de Santo Agostinho lá nos bordéis da vida. É o que dizem, tá? Não tem como dissociar Santo Agostinho da poderosa intercessão de sua Santa Mãe, Santa Mônica. E assim que Agostinho realmente já... Porque assim, nessas palavras aqui, né, dentro do livro Um Santo para Cada Dia, nós vemos que nos últimos momentos de Santa Mônica, tanto ela quanto Santo Agostinho já estavam falando sobre coisas do céu, sobre coisas do reino de Deus, né? Eram pensamentos elevados, cheios de ternura, o que será que é a vida dos santos? Gente, vamos ser bem franco com as nossas vidas. Com quem que você tem uma intimidade capaz de conversar de qualquer coisa? Sem que a pessoa te ofenda, te humilhe, te recrimine, te grite, te dê indiferença, chame de besta, entendeu? Hoje em dia, as famílias, na grande maioria das famílias, não há esse apoio de intimidade. E às vezes, ainda para piorar, ainda acontece assim, às vezes tem um filho, num universo ali de vários filhos, em que é eleito o queridinho dos pais. Entendeu? Então, como é que a gente vai ter essa intimidade na Terra? É difícil. Ainda mais nessa situação. De qualquer forma, mãe e filho se encontraram no sentido de encontro não só familiar, mas no amor também que leva a Jesus, a Deus, ao Todo-Poderoso. Isso que é interessante e importante saber. Muitas vezes a gente também é muito apegado aos pais, aos filhos, aos irmãos, enfim, algum parente específico, até amigo, até marido, né, esposa, não é? Tem aquela, não é só intimidade corporal, não é só o abraço, não tô nem falando das outras coisas, tá? Das outras intimidades de casal, tô falando de intimidade assim fraterna mesmo, que também tem que existir dentro de um casal. De repente a pessoa morre, some, separam, quebra um coração, entendeu? Acontece um piripaque aí qualquer. Aquilo tudo vem, né, desmorona, o mundo da pessoa desmorona. E muitas vezes a pessoa que fica, a pessoa morre, às vezes a pessoa que fica se enterra junto, em espírito, com a pessoa que está lá no caixão. Aí entra em depressão e tudo, né? Mas aqui eu não estou falando somente dessa intimidade, desse carinho, dessa empatia, até chega a ser aquela comunhão, aí sim é o termo comunhão, aquela coisa entranhada mesmo, que se a pessoa morre, a gente morre junto com ela. Você deve saber, você deve estar entendendo onde que eu quero chegar. Tem gente que faz comunhão com bicho, no sentido assim, morreu o bichinho, e fica desesperado e não quer, não é substituir. Desculpa se você tem essa relação com os seus animais, mas eu já vou ter que fazer uma quebra da realidade aqui. Porque minha avó mesmo fala... Eu tive pouco contato com meus avós, dos dois lados, mas pelo que se conta, né? A minha avó, uma parte da minha avó, não a ruim, eu tenho uma avó meio tranquila também. Pra quem me acompanha, eu sempre conto a história de uma avó bem ruim, assim. Virou lenda urbana lá na cidade de Londrina. Mas do outro lado da minha família, minha outra avó, ela sempre fazia essas quebras de realidade. Eu tenho uma tia que é apaixonada por gato, não sei se ainda é. E quando era jovem, disse que morreu um gatinho. E ela chorou, essa minha tia, né? Chorou. Aí a minha avó falava, né? Para de ser besta, para de ser boba, vai ficar chorando porque o bicho morreu. O bicho tem uma data limite. Ele dura menos que um ser humano. Para com isso. É bichinho. Enterrou, fica, sabe, segue a vida. Agora vai parar a vida porque morreu o bichinho. Então, assim, eu tinha uma avó bem pragmática, tá? Eu, falar a verdade, eu já tive cachorro e gato e quando morreram eu fiquei triste. Mas eu sempre lembrava da minha avó. Eu não posso parar minha vida porque o bichinho morreu. Porque gato, por exemplo, dura na faixa de 8 a 10 anos. Quanto mais, talvez 14 anos, mas aí já tá bem velho. Gato. Então, na faixa de 8 a 10 anos, ele sobrevive, ele vai.
Cachorro, a média que eu sempre faço, porque eu já tive cachorro, é entre 13 a 16 anos. Quando chega a 16 anos, isso vira lata, eu nunca tive de raça. E se tiver com 16 anos, nossa, tá com artrose, tá com tudo, né? Se não tiver aqueles câncer que o cachorrinho geralmente também desenvolve, entende? O cachorro desenvolve câncer também. E aí a vida dele diminui drasticamente, sabe? Veja bem, onde é que eu quero chegar, né? Onde é que eu quero chegar? Tem gente que faz comunhão com bicho. É uma coisa tão entranhada que quando morre o bicho, ou o humano morre, o bicho também sofre, né? Vocês já viram isso. E por que a gente não faz comunhão com Cristo? Direito. Aí já vem o ponto aí. Relações nesse sentido, de amizade, fraternidade mesmo entre a família, que nos leve para Jesus, são raríssimas. E se você tem essa grandiosa oportunidade, primeiro eu vou falar para quem tem essa grandiosa oportunidade. Aproveite, vivencie enquanto é tempo, porque tudo acaba. Coisa boa acaba, coisa ruim também acaba. Tudo tem prazo de validade, tá? Fica tranquilo. E tranquila ou intranquila. Tudo dependerá. Agora, se você é como eu, que parece um ET na Terra, né? O ET de Jesus na Terra. Ninguém te entende, teus amigos não entendem. Tá difícil adentrar aí na comunidade, porque você veio meio avulso também pela conversão. Na tua casa ninguém te entende mesmo, nunca entenderam, nunca vai entender, nunca foi preferido de nada. Tem um segundo ponto, né, para te deixar tranquilo e tranquila. Você é a única que reza? Você é o único que reza, dobra o joelho, vai na missa, tá preocupado com a confissão, preocupado se com o coronavírus vai voltar às missas, não vai voltar às missas? Tem diocese que ainda não voltou, tem umas que já voltaram, que nem a minha. Pela segunda vez voltou e não vai fechar mais, agora vai. Agora o negócio vai, né? Mas ainda assim tá com restrição, uma quantidade mínima de gente na igreja. Meu querido, minha querida, eu tenho uma forma de te consolar. Continue rezando. Não desista, porque se você desistir, aí sim tua família vai pro beleléu aos olhos de Deus, tá? Seja o arrimo da família na parte com Jesus, entendeu? E outra, de repente é a sua cruz, no caso é a minha cruz, né? De repente é esse carisma de São João da Cruz, literalmente, né? Ser desprezado até o último. Então, cara, aguenta firme e vai, entendeu? Vai mesmo. Vai e encare os fatos, né? Que eu não seja desejado, que eu não seja querido. Aliás, engraçado, eu recebi um áudio, até eu fiquei irritada porque eu realmente já tava naqueles dias, né? Tadinho, eu xingando a pessoa. Mas é porque eu tava com os hormônios meio alterados. Naquele dia, além de frio, eu ainda tava com as TPM em alta. E o humor em baixa, lógico. Mas a pessoa se enganou, mandou um áudio. Quer dizer, eu recebo áudios diariamente, mas a pessoa meio que falou de um outro evangelho do dia 22. Não tem problema, até guardei porque passou uma oração. Como é que é? Não é carregar a cruz. Eu sei que eu tenho que transcrever o áudio, porque é uma oração, assim, não é que seja bonita, mas é que é dolorosa, no sentido assim, que eu não seja querido, que eu seja desprezado, porque o único que merece toda a atenção é Jesus. E ser cristão é ser desprezado, ser perseguido, ser caluniado, ser atacado. Porque se você está sofrendo, que nem eu já tive meus momentos de revolta com relação a isso. Mas aí eu precisei, não, eu tenho que, pelas forças humanas eu não vou conseguir superar isso. Então o que é o jeito? Senhor, concedei-me a graça de suportar tudo isso. Porque se o Senhor suportou a morte de cruz e todo o flagelo, e seus apóstolos que estavam perto do Senhor, o único que não padeceu disso foi São João, evangelista, o restante foi decapitado, foi depelado, foi colocado de cruz de cabeça para baixo, foi martirizado não sei como, foi... enfim, foi várias coisas, né? Os outros 10, né? Quer dizer, os outros 11, fora os outros discípulos, foram todos martirizados. Né? Só São João morreu de causas naturais. Eu já falei, repito, eu tenho lá minhas teorias com relação a isso, mas não sei. Né? Cada um faça a sua experiência. Certo? Então,
Agora, se você é um cristão muito querido, eu não sei. Se você, né? Mas tudo bem, vai que a cruz da pessoa é outra, né? Mas eu fico feliz que o martírio branco exista na minha e talvez na sua vida. O padre Roger Luiz que fala, martírio branco, perseguições, calúnias, constantes, né? Você não ter amigos direito, enfim, essas coisas. O amigos da linha correta, né? De amigos direito nesse sentido, né? Às vezes tem amigo que só vem aproveitar da gente, né? Vem aproveitar da paciência, tirar a paz da gente, encher o saco, essas coisas. Pedir dinheiro, certo? Bem, fiz todo um colóquio, mas o certo era falar um pouco de Santa Mônica. Mas eu só vou deixar isso mesmo, né? Sobre Santa Mônica. Ela que levou a sério a pastoral não, tem um movimento, né, muito conhecido, Mães que Oram pelos Filhos. Ela levou o pé da letra. Mas ela não rezou só pelos filhos, não, rezou pelo maridão, etc, etc, né? Mas veja bem, o poder de intercessão de Santa Mônica foi tão importante que surge Santo Agostinho, porque Santo Agostinho tem vida dupla. Quer dizer, desculpa, errado, não, cancela. Ele teve 2 vidas. Que vida dupla? Vida dupla é ser mentiroso, né? Então, Santo Agostinho teve 2 vidas, como Santo Edith Stein. Mas Santo Agostinho é pior, porque ele foi prostituto, saiu com a mulherada, deu de beber, comer, festejar e não sei o que, e tudo, e Santa Mônica correndo atrás dele em tudo que era bordel da vida. Rezou, chamou ele, até que... Tcharam! Eu aceito Jesus! E virou o quê? Só um doutor, bispo e doutor da igreja, só isso. Cara mãe, caro pai, você que está preocupado com seus filhos, reze até você estiver vivo aqui na terra. Reze muito, porque poder de pai, poder autor... Porque assim, diz a RCC, e isso eu já fiz a experiência por outro lado, que eu já vou explicar. Segundo a RCC, o pai e a mãe têm autoridade sobre seus filhos. Tem mesmo. Então imagina a madrinha também, né? Você que é madrinha de alguém, você tem autoridade espiritual sobre aquele piá. Tem sim, entendeu? Laços de sangue são mais fortes. Vamos supor que você esteja numa situação minha, eu não tenho filhos. Mas eu tive que usar minha autoridade de filha para resolver algumas questões relacionadas ao meu pai, no plano com Jesus. Pode. Você, filho, tem um pai alcoólatra, você tem autoridade de filho sobre seu pai, sim. Você pode rezar e dobrar teu joelho. Pai envolvido com drogas, mãe envolvida com drogas. Ah, mas meus pais faleceram. Então você também tem autoridade de filho de rezar por eles. Aliás, obrigação. Filho tem a obrigação de cuidar de pai e mãe mesmo depois de morto, deles mortos, tá? E vice-versa também. Só que o pai e mãe têm mais autoridade, né? Porque aí é autoridade sobre os filhos. Por conta disso, Santa Mônica tinha autoridade, né? Sobre Santo Agostinho. Acha que Deus não ia ouvir as orações dela? Mas não tô vendo conversando, meu piá. Mas a senhora tem a vida inteira. A senhora tem a vida inteira para rezar por ele. Porque até chegar no quilate de Santo Agostinho, a senhora vai ter que fazer, ou o senhor tem que fazer bastante jejum, penitência, mortificação, chorar bastante aos pés da cruz. Chorar mesmo, viu? Não é chorar de crocodilo, não. Choro de crocodilo, é chorar de verdade. Chega lá, chora todas as pitangueiras possíveis e imagináveis, sai as mangas, né, dos peitos e fala assim: aquele ingrato, aquela ingrata. Pode xingar o piá, mas não rogue maldição também, né? Porque maldição de pai e mãe pega, viu? Aliás, para fechar o áudio, eu não podia deixar de falar daquelas notícias sanguinolentas, né? Teve um caso aqui em Curitiba, mas é que eu tenho certeza que aquela mãe rezou bastante. Eu tenho certeza, porque, assim, pra sair na TV do jeito que ela saiu, querendo pegar no pescoço do criminoso que matou o filho dela, não tá escrito no gibi. Então deixa eu contextualizar a coisa. Talvez você já tenha me ouvido falar. Porque eu comentei eu percebi que aquela mãe é cristã, é evangélica, pelo jeitão assim. Mas eu senti que ela queria, sabe, cobrar pela vida perdida de um filho. Então aconteceu um racha aqui na região metropolitana de Curitiba, entre 2 carros de luxo, e um deles se envolveu num acidente. Não lembro qual BR, se foi a 277, se foi a BR
a Regis Bittencourt, não sei. Sei que era uma linha verde, não sei. Sei que fizeram racha num lugar aqui que era tipo BR. E por conta disso tem os canteiros, né, com grama, e tinha um trabalhador lá fazendo a limpeza, todo com a roupa lá, laranja e tudo. E um dos carros que se envolveu no acidente automobilístico perdeu o rodado e a roda bateu com tudo na cabeça do trabalhador que estava cortando a grama. É um senhor aí com 40 e poucos anos, morreu na hora. O que aconteceu? A polícia foi lá, intimou, descobriram quem que era o carro e tal, descobriram quem que era a pessoa e tentaram falar, ó, são 2 carros, você tá fazendo racha. Não tava não, porque queriam prender o cara para saber quem que era o segundo, né? E aí a família da vítima, do senhor lá, principalmente a mãe dele, abordaram o suspeito. E eu lembro que essa mãe, na TV mesmo, eu via, a mulher chegou com tudo. Ela tava dando dedo na cara do suspeito, né, de ter provocado o acidente. Agora não lembro se foi o que provocou o acidente ou se envolveu no acidente, eu só sei que ela chegou e falou que queria entender por que matou o filho dela, se sabia o tamanho do dano que tinha causado para a família dela. Ainda eu falei aqui em casa, falei, essa senhora vai rezar, vai clamar para Deus justiça. Aí por que eu tô falando desse caso? Porque teve um segundo desdobramento. Esse suspeito, além de estar levando nas costas esse problema de trânsito, porque nós bem sabemos que aqui no Brasil crimes de trânsito não dão em nada, no quesito prisão, né? O suspeito, ele entrou numa outra categoria de crime, que talvez dê cadeia. O cara está sendo indiciado por tráfico de drogas. O que eu falei esses dias? Um erro, geralmente um crime, nunca tá sozinho, tá sempre aliado a outra coisa de escândalo, assim, sabe? Polemicosas, assim. Entende? Sabe, talvez você não esteja entendendo que eu tô raciocinando, mas é bom você começar a observar umas situações aí. Porque, de repente, para você não cair nessa e para você ficar ligado aí em certas coisas que pode estar acontecendo na tua casa. Porque, gente, tapar o sol com a peneira é muito fácil, tá? Tapar o sol com a peneira é muito fácil. Não teve lá o menino... Eu não quero polemizar em cima daquele menino que cortou a rede de proteção e deu de cabeça lá embaixo no prédio, né? O piá morreu. Mas às vezes eu fico me perguntando, assim, que tipo de filho também os pais estão criando? Mimados? Será que acham que uma criança vai ser cuidada pela empregada? Será que não conhece de fato o filho que tem? A filha que tem? Não estou falando para amarrar a criança, mas era mais fácil ter levado a criança lá junto com a avó, lá no médico. Nunca vi isso do menino chegar e cortar a rede de proteção porque ficou com uma sensação de claustrofobia. Aliás, isso não é claustrofobia. É porque o Pia tava com desejo de ir embora de qualquer jeito. Ele ficou revoltado com uma coisa da mãe. A mãe quis disciplinar, mas pelo visto não deve ser uma mãe muito disciplinadora. E na primeira forma de disciplinar, o Pia se rebelou e custou a vida dele. Não estou colocando a culpa na criança, mas a forma como a gente tem lidado, né? Ah, outra coisa, eu vi uma notícia agora que eu não sei se foi aqui na região de Curitiba, aqui no Paraná. Não, não foi. Eu vi no canal nacional, mas foi triste. 2 senhoras, mães, começaram a brigar entre si, não sei qual que é a razão. Só que o filho de uma delas, que estava socando a outra, foi lá participar para chutar em cima. Aí eu pergunto, que espécie de filho a gente está criando nessa vida? E é duro, né? Às vezes eu tô falando com gente que cria bem seus filhos. Só que chega no mundo, topa com um povo que foi mal criado. Não é mal criado junto, sabe com a palavra junto? É mal criado por pais bestas, né? Pais mal criados também. Mimados. Cheios de razão e que gostam de dar carteirada. Sabe como? Sabe aquele tipo de gente? Né? É que nem o desembargador da máscara lá que não quis usar. Que agora diz que vai ser caçado, sei lá, que vai ser interditado, sei lá o que. Agora, né? Mas e quanto dano que esse cara não fez no emocional e no psicológico de um monte de gente? Xingou de analfabeto, Acha que é fácil a gente ter que aguentar aturar um ser desse? E ainda fica dando carteirada? Chato, né? Então, se você tá numa situação em que tá levando carteirada,
É pra rezar mesmo. Reza. Reza. Eu já falei um monte de coisa aqui nesse áudio. Além da Santa Mônica, lógico, né? Certo? Então, o pitaco do dia ficou longo, ficou estranho, né? Não era pra fazer Santa Mônica, desenrolou-se de um jeito esquisito, mas tá aí. Essa é a realidade do Brasil. Eu não tô falando da realidade lá fora. A realidade lá fora tá bem estranha. Só nos Estados Unidos tem gente morrendo nas manifestações que seriam pacíficas, levando tiro. Meu Deus. Realmente tá um caos instaurado nos Estados Unidos, né? Em época eleitoral ainda. Meu Deus. Bem, gente. Por falar em época eleitoral, aviso aos navegantes. Dia 15 de novembro, dia da República, não é feriado. É dia de você pôr lá o dedinho, entendeu? Fazer o primeiro turno, tá? Prefeitos e vereadores. Prefeito eu já sei. Candidato a prefeito. Agora, os vereadores que tem que ver. Aqui em Curitiba, todo roda em Curitiba, né? Mas vocês que me aguentem também. Ninguém mandou, como diz, a gente se apega com coisa, né? Com certas pessoas. Uma vez eu vendo, na época que o programa do Ratinho era na CNT, aquela TV que sabe lá Deus, não sei porque que existe ainda. Faz tempo isso, antes de ser descoberto pelo Silvio Santos. Ele fazia um programa nossa, bem reba. Aí ele recebeu um comentário de uma pessoa dizendo, não sei porque que eu me apego com coisa que não presta. Aí o Ratinho ficou bravo. Né? Então porque você tá vendo meu programa? Fica aqui e tal, não sei o quê. Mesma coisa, se você chegou até aqui e ainda continua me ouvindo, azar o teu, né? Vocês têm que me engolir, vai ter que ficar ouvindo as coisas de Curitiba. Mas aqui teve uma polêmica com uma vereadora. A vereadora, porque eu não sei como é que o pessoal me coloca 3 vereadores para Curitiba que cuidam de animais. Eu não sei quem que é mais animal nessa história. Vereador que eu saiba para cuidar das coisas da cidade, de asfalto, esgoto, saneamento básico. Não tô pedindo saneamento básico para cachorro. Pelo amor de Deus, né? Aí uma dessas 3 vereadores, acho que são 3 vereadoras que cuidam de animais, assim, quer cuidar de animal, o problema também da pessoa, tá? Cada um que vê o que quer focar na vida. Uma dessas vereadoras aqui, ela está sendo indiciada, e talvez tenha o cargo impugnado, né? Deus queira, porque ela foi pega no tal da rachadinha dos salários dos funcionários, né? Porque a pessoa é tão fora, ainda dizendo que aquele dinheiro da rachadinha do salário dos funcionários é pela causa animal. Gente, se for pela causa animal, seja pobre. Não faça besteira. Não vem dar uma de mimimi e desculpa esfarrapada, né? Então, se você que está me ouvindo é de Curitiba, você faz favor de não me colocar vereador que cuida de coisa de animal. Porque eu não sei quem que é mais animal nessa história. No final vai dar uma de corrupto, nem sabe lidar com a corrupção direito e ainda cai na malha fina, graças a Deus, bem feito para essa mulher. Tem mais é que responder pela justiça, sim, tá? Então presta atenção o vereador que você está pondo aí na Câmara dos Vereadores. Porque tem gente que vai fazer o voto meio no escuro, né? Aí só faz a tecla verde e acabou. Não, pesquisa, faz favor. Ainda mais que nesse momento de pandemia, muitos políticos se revelaram a verdade. Alguns trabalharam, alguns falharam e outros foram cínicos mesmo, né? Então, presta atenção aí, tá bom, galera? Pronto, falei. Amanhã talvez eu fale de Santo Agostinho, mas só vou reforçar essa questão. Santo Agostinho só se tornou Santo Agostinho pela intercessão de sua Santa Mãe, certo? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu nem sei se a greve dos Correios acabou, né? Eu voltei a falar. Mas eu vou ter que voltar a comprar uns livros de Santa Teresinha, principalmente uma biografia que eu sempre indico aqui da editora Musa. Por quê? Porque quando chegar a época de Santa Teresinha, eu não vou falar dela, eu vou falar dos pais dela, porque também é um grande exemplo. Porque Santa Teresinha e suas irmãs, que as outras se tornaram, acho que duas se tornaram religiosas também, só se tornaram o que se tornaram por conta dos pais delas. Principalmente, né, no caso Santa Teresinha, não dá para falar de Santa Teresinha no avulso. Assim, Santa Teresinha foi de geração espontânea dos santos, porque Deus quis. Não, foi também porque Deus quis os pais dela. Um ex-padre, um pai que queria ser padre e uma senhora, a esposa que queria ser freira. Já eram da linha religiosa, mas por algum motivo não deu certo, casaram. E eu sempre falo aqui,
que só tem nessa biografia que eu li, da editora Musa. Depois eu falo a referência direitinho dessa biografia, cheio de fotos e tal. Nos primeiros anos de casamento, o casal Martin não tinha filhos. Aí eles foram fazer direção espiritual com o padre, cada um separado, lógico, né? Aí o padre, uma hora, não aguentou, perguntou pro senhor Martin. Agora não sei qual que foi o primeiro, mas acho que o padre chegou junto do senhor Martin e falou, mas me explica uma coisa, como é que vocês estão fazendo assim nas intimidades de casal? Hã? Intimidade de casal, senhor Martin. Vocês ficam sem roupa. Aí o padre, sabe como é que é? Depois o padre é que fica de ruim, né? Que vem com os papos lá. Olha, aí vem a parte mais chocante, né? O casal era tão inocente que eles não sabiam, eles achavam que ia ter filho por geração espontânea, via Espírito Santo, sabe como? Eles dormiam um do ladinho do outro, não fazia nada. Eu até acho bonito, né, casal assim, porque aí as outras preocupações, né, são outras coisas que a gente pensa. Aí o que que aconteceu? O padre, quando percebeu a situação delicada, ele teve que orientar o senhor Martin e a senhora Martin. Pronto, o padre de novo ficou de ruim na história, né? Mas foi o que aconteceu. E aí a prole cresceu. Não vamos entrar no mérito do julgamento. Mas o que eu quero dizer é assim: Santa Teresinha e as irmãs que se tornaram freiras, quer dizer, Santa Teresinha a última, né, a mais jovem, não teriam sido tão devotas se não fosse pela devoção dos pais ao Senhor Jesus e a participação na Santa Igreja Católica. Então é sempre bom reforçar. Você quer filhos santos? Seja santo também. Dê o exemplo, dê um bom testemunho. Agora, você é um filho avulso, não tem nenhuma experiência de vida assim na família, então você é o primeiro santo dos dois ramos da tua família, que você conhece, do lado do pai e do lado da mãe. Mas lembre-se, o arrimo da família às vezes pode atingir até os antepassados mais antiquíssimos, certo? Então, tua santidade pode levar, talvez, a uma redenção familiar. Aí é uma teoria da minha parte, né? Pois horas. Cada um que pense o que quiser. Tá certo? Muito bem. A primeira leitura, então vamos para as leituras, chega de pitaco. A primeira leitura de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecido em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 144, com o refrão: Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos e de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Uma idade conta a outra, vossas obras, e publicam os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Narram todos vossas obras poderosas e de vossa imensidade todos falam. Eles recordam vosso amor tão grandioso e exaltam ao Senhor vossa justiça. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. O evangelho de hoje está em Mateus 24, versículos 42 a 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor encontrar agindo assim quando voltar.
Em verdade eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Bem, antes que alguém vá falar e pensar alguma coisa aí relacionado àquela polêmica daquele padre, eu prefiro pensar o seguinte. O padre lá dos escândalos, ele tem uma grandiosa oportunidade. Primeiro, se ele for inocente, tá? Ele que reze, dobre o joelho e clame, e faça clamor a Deus, porque tem bastante fiel rezando por ele. Contudo, se ele pisou na bola, como aconteceu aqui no Evangelho, se ficar comprovado, né, porque agora tem um trâmite da justiça, investigação, que vai demorar aí uns meses, ele está tendo uma grandiosa oportunidade de conversão. Porque pensou se esse homem morre com todos os pecados embutidos nele? Então, isso já faz parte da misericórdia de Deus. Isso já é um aviso, né? É um sinal pessoal. Então, antes de criticar, eu não concordo, assim, tipo, se a pessoa realmente fez coisa que não deveria, ele tem que pagar pela justiça dos homens, né? Tem que fazer a devolução dos recursos. Por outro lado, eu tenho que entender que a misericórdia de Deus, ele abrange também essas pessoas que administram mal os bens do Senhor. E não é bens de dinheiro, é a confiança dos fiéis. Esse é o maior bem que tem, né? Que o próprio Jesus zela. Porque perder a fé é literalmente jogar fora todo um caminho, toda uma caminhada, toda uma história de vida, por causa de um erro de uma pessoa, só porque essa pessoa é meio celebridade, né? A gente já fica chateado quando vê uma celebridade falar uma coisa errada, ser xenófobo, ser homofóbico, ser preconceituoso, falar um monte de asnice, ser feminicida, ainda ativar isso ainda nos outros. Não é? Quantos cantores sertanejos que não falaram umas asnice aí nesses tempos de live? Não sei se estava bêbado, uma grande parte estava bêbado. Mas a última foi daquela moça lá, a que arrecada bastante no ECAD lá. Não é Nayara Azevedo, é uma outra lá que teve nenê agora. Tem um nenê pequeno lá que deu um tom homofóbico à coisa. Não precisava ter falado aquilo. Né? Parece que não tem noção, ela não conhece os fãs. Porque a pessoa que digamos, da linha homo, né, digamos assim, que gosta das canções dela, da sofrência, não quer nem saber dela, porque dá uma decepção grande, né? Mas é aquela coisa da idolatria. Agora pensa uma pessoa que se coloca a serviço de Deus, é meio que celebridade, tá aí na telinha todo dia. O cara praticamente vira um santo, né, para a vida de alguém. E faz uma dessa, esse escândalo, é de acabar, né? Porque não acaba só, não é uma decepção com o padre X, é com toda a Igreja Católica. E isso é pior. Então como é que nós, porque assim, eu e você somos leigos, né? Não estou falando para padres, Deus me livre. Nem quero, né? Quem sou eu? Somos leigos. De certa forma, também temos que ter responsabilidade com a administração de alguns bens espirituais, porque a nossa vida tem que refletir um bom testemunho de cristão católico ou de cristão evangélico. Eu estou falando para cristão católico. Agora, se você é um irmão evangélico, caiu de paraquedas, está ouvindo, sei lá, gosta de ouvir as coisas que eu falo, primeiro, que tipo de pessoa você está se portando para fazer parte dessa sua igreja, para fazer parte da igreja católica? Qual que é entendeu? O que adianta eu estar na igreja católica, aí de repente eu saio com 3 caras, assim, uma promíscua, ou então rouba a empresa. Falar nisso, talvez saia, foi em Curitiba também, um caso esquisito, que talvez saia no Fantástico, ou saia aí na Domingo Espetáculo, acho que vai sair na Globo, talvez saia no Fantástico. O cara, diretor financeiro, há 2 anos atrás, recebeu uma promoção, virou diretor financeiro de uma grande empresa aqui em Curitiba. O cara recebendo 15 mil reais por mês. Não é bolinho. Gente, 15 mil por mês, nem funcionário público recebe.
Nem o médico recebe isso, sabia? E o cara estava responsável por toda uma questão lá do setor financeiro. Sabe o que esse cara fez, além de receber os 15 mil? Roubou a empresa e começou a ostentar um monte, assim, carro, vinho mesmo, bebida cara, festa, joia, relógio, bolsa, sapato. Olha, é tudo de marca, sabe? Louis Vuitton é o mínimo, era bagatela, perto do que ele estava desviando da empresa em que ele trabalhava. Aí a coisa chamou atenção porque quando a empresa, acho que resolveu fazer uma auditoria, porque tinha um cano aberto escapando dinheiro porque eles não sabiam da onde, né? Aí o cara pediu demissão, foi embora. Aí pensou, não, peraí, tem alguma coisa errada. Aí alguém deve ter dado uma soprada. Falou assim, olha, o cara tá comprando umas coisas aí que, olha, por mais que ele receba 15 mil, ele tá ostentando demais. E foram ver, o cara tinha feito um desvio milionário às custas da empresa, em que ele era tido como homem de confiança. E engraçado, ainda colocou toda a família dele no meio. Esposa, sogra, mãe, todos tiveram as contas bloqueadas, porque agora precisa saber o que dinheiro pertencia à empresa. Para você ver, gente, a pessoa defecou na confiança, né? De gente que, tipo, pô, mas o cara é um bom profissional. É um bom profissional para tirar teu dinheiro, né, meu senhor? Minha senhora, dona da mega empresa. E ainda mostrou o vídeo dele falando como se aquilo fosse uma brincadeira. Acho que não caiu a ficha do cara ainda. Ele tá preso. Valeu a pena? Desculpa perguntar, valeu a pena? Ele acabou com a vida dele, profissional e a vida pessoal também, porque quem vai contratar um cara que fez isso? Ninguém. Ele que se vire agora. Entendeu? Então, assim, você que tá aí magoado com alguém na igreja aí que fez coisa, ó, a justiça de Deus vai acontecer. E quanto mais tempo demora, pior para essa pessoa, porque Deus está dando a chance de conversão e arrependimento. A conversão não é só conversão, é arrependimento, entendeu? Então, tenha confiança, tenha fé. Tá doloroso, tá com ressentimento, tá magoado, vai com mágoa mesmo para a igreja. E fale a verdade para Jesus, fale tudo que você passa em você. Por um dia vai passar isso, a graça do Senhor vai ser despejada em você, suas feridinhas serão curadas, mas vai ficar a cicatriz da lembrança, para você sempre se lembrar de que foi uma experiência importante. Por isso que pode parecer meio estranho falar, né, que eu sempre rezo pelos meus inimigos, e eu agradeço a Deus por eles existirem na minha vida. Os que existiram e os que ainda existem. Agradeço bastante, porque eles me fizeram parecer um bichinho cavador para encontrar o caminho com Jesus, sabe? Porque se não fosse por isso, eu não teria motivação para fazer o seguimento em Cristo. Às vezes, olha, é difícil, viu? Mas dizer que a minha motivação foi baseada em doença, em ressentimento, em raiva, em ódio, por conta do que essas pessoas me provocaram na vida, é doloroso. Mas eu agradeço muito, porque se não fosse por isso, eu não teria um fator motivador que me desse combustível para fazer esse seguimento que eu estou fazendo. Que é miserável ainda. Eu não tô na linha da perfeição, não. Eu tô bem rebinha mesmo. Bem miserável, tá? Gente, então, ótima quinta-feira a todos, tá? Ótimo dia de Santa Mônica. Pensa no carisma dela, nas ações dela, porque amanhã é dia de Santo Agostinho, né? Aquele que você lê das Confissões, Cidade de Deus e tantos outros escritos que você já leu na faculdade ou fora da faculdade, ou tá lendo de avulso, ou você, sei lá, conhece Santo Agostinho só de nome, amanhã é o dia dele. Grande doutor da igreja. Tá? Paz e bem a todos.